Olá, meu povo lindo do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar mais uma palavra com vocês do canal Vencendo com Cristo. Você que ainda não conhece, se tiver um tempinho, vai lá, tem palavras todos os dias praticamente. Eu coloco uma palavra lá inspirada pelo Espírito Santo. Sempre que eu compartilho durante o dia nas redes sociais, eu sempre gosto de estar passando aqui um pouquinho para dividir o que o Senhor falou comigo, com você também. Amém? E lá se inscreve, compartilha. Vamos aí ser disseminadores de Cristo com a palavra de Cristo. Às vezes a gente não tem tempo, mas como eu sempre falo, a nossa preferência sempre está em priorizar o que a gente ama. E quem ama Cristo não tem dificuldade de falar dele aonde está e muito menos de compartilhar o que é bom. Amém? E sempre alguém está precisando ouvir uma palavra para mudar, para dar força. E hoje a palavra que eu deixei aí está no livro de Salmos, no capítulo 1. Eu quero estar compartilhando com vocês. Eu deixei o capítulo 1, versículo 1. Mas o Salmo primeiro é pequeno, então vamos para a palavra. Vai falar assim. Eu tô com duas Bíblias aqui. Uma tá com a linguagem, a epígrafe vai falar. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Uau, maravilha. A palavra de Deus vai falar assim, versículo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se assentam com os que zombam de tudo que é sagrado. Olha. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira do riacho, e elas dão fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham. Amém? Assim também tudo o que essa pessoa faz dá certo. Uau! Olha a diferença. Versículo 4. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Nossa, que palavra, né? É um salmo pequeno, um salmo com 6 versículos, mas com uma lição maravilhosa. Aqui nós temos a balança. De um lado nós temos as obras do justo e o outro nós temos o mal. Justo, se a Bíblia fala que ele olhou para a terra e não encontrou nenhum justo sequer. Aí você pensa, como pode ser as obras do justo? Se ninguém é justo, a Bíblia fala que não houve um justo sequer. Deus teve que descer porque não houve aqui ninguém que pudesse ser justo, ser fiel a Deus, temente, íntegro, sem nenhum pecado, a não ser Jesus, para ter descido e ter feito o que ter feito por nós. Mas a palavra de Deus, quando ele fala em justo aqui, ele fala em justificação. Não somos justos porque somos fiéis completamente, somos infalíveis, somos pessoas que nunca erramos, não. Somos justos porque somos justificados por Cristo. Essa é a diferença. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, quando nós o aceitamos, o sangue de Jesus, ele nos justifica de todo o mal. Ou seja, aquela cruz era para mim e era para você, não era para Jesus. A nossa sentença de morte era decretada, a morte para a gente.
Cada um ia ter que ser crucificado por nossos pecados. Nós teríamos que pagar. Mas através do sangue de Cristo, ele nos justificou. Então, se somos justos, é porque o sangue de Cristo nos justifica de todo mal e nos transforma para nós também sermos justificados com Cristo. Então, toda vez que nós lutamos contra nossas obras da carne, quando a gente luta e sobrevive, o Espírito Santo, ele é mais forte sobre a nossa vida, porque, como eu falei ontem, o que nós mais alimentamos tem mais força, e o que nós não alimentamos morre. Então, o que vai fortalecer é isso. Amém? Eu quero estar compartilhando com vocês aqui uma palavra e vai falar assim: separar um tempo para Deus na sua agenda. Aí você vai falar assim: não, mas o que tem a ver isso aí com essa palavra? Vamos para a palavra que a gente vai entender já já o que Deus quer falar com a gente. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do mal e que não seguem um exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Diariamente, enfrentamos uma verdadeira batalha contra tentações que procuram nos afastar dos padrões que o Senhor idealizou para a nossa vida. É ou não é verdade? E que também tenta destruir a nossa saúde emocional. Diante disso, como fazer para fugir às tentações? Como? No Salmo 1, há informações valiosas a esse respeito. Primeiramente, é preciso compreender, aceitar o fato que sem o poder do Espírito Santo em nossa vida, nunca poderíamos vencer as tentações e viver de acordo com o desejo do coração do nosso Pai Celestial. Eita, que maravilha! Se não for o amor de Deus para conosco, nós mesmos não conseguiríamos. Mas é Ele que arde no nosso coração, aquela labareda de fogo e disse: vai, você consegue, eu venci o mundo e você fará coisas maiores que eu. Vai lá, meu filho. Ai, que lindo, o amor de Deus é isso. Aliado a isso, ou seja, junto com isso, sem Jesus não dá mesmo. Tem que ser aliado com a força de Cristo, porque é isso que nos fortalece para poder sermos diferentes. Aliados a isso, devemos buscar toda a orientação de que necessitamos na palavra de Deus. Quanto mais nós buscamos, meditamos e nos aprofundamos na palavra, mais forte nos tornamos para vencer as tentações. Por outro lado, quanto mais baixamos a guarda e permitimos o pecado que influencia as nossas ações, mais nos afastamos daquilo que a Bíblia ensina, porque o pecado nos distancia do Senhor. No mundo exigente e competitivo que existe hoje, em que vivemos, é comum as pessoas serem tragadas pelo redemoinho do ativismo e não conseguirem separar um tempo na sua agenda para renovar as suas forças. Procurar tomar decisões, seu relacionamento com Deus mais íntimos. Elas alegam falta de tempo, criam justificativa, mas infelizmente não percebe que estão ficando cada vez mais vulneráveis às tentações que as fazem pecar. Por fim, se acostumam e se deixam levar pelos conselhos dos maus e dos que não querem saber de Deus e zombam do que é sagrado. A palavra de Deus deve ser prioridade na nossa vida cristã. Só ela pode realinhar a nossa visão
do mundo à perspectiva divina. Não podemos nos conformar com este século, com as imposições que o mundo faz e que nos afastam do Senhor. O único modo de caminharmos firmemente em santidade na vida cristã, em direção à eternidade com Deus, é renovando a nossa mente através da meditação da palavra de Deus. Uau, que maravilha! É uma verdade. E aqui, em Romanos 12, no versículo 1 e 2, vai estar falando sobre isso. Eu quero estar compartilhando aqui com vocês isso. Vai falar assim, Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, vai falar assim: a nova vida no serviço de Deus. A nova vida que Deus nos deu para trabalhar para a obra dele. Foi para isso que ele nos deu vida. Porque quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, a palavra dele diz que todas as demais coisas serão acrescentadas. O que são essas todas as demais coisas? Deus sabe que você precisa comer. Deus sabe que você precisa vestir. Deus sabe que você precisa pagar suas despesas, que você tem que sobreviver, que você tem que prosperar. Deus sabe de tudo isso. E ele tem isso pra gente. Não só pra gente ter ao ponto de abençoar vidas também. Porque Deus nunca faz uma coisa só para que fique pra gente. Não, ele quer que expanda, que a gente encha, transborde o nosso vaso e vá lá e encha também o azeite com vaso de outras pessoas. Que estão, às vezes, tão só o vaso, não tem mais nem azeite. Então ali vai ficar cheio da presença de Deus através da sua vida, que é uma extensão de Deus. Nós somos uma extensão de Deus aonde nós estamos. Amém? Então eu falo assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam, vocês se dê assim como ele fez, se ofereçam, seja de espontânea vontade, não de espontânea pressão para que você esteja na presença de Deus, não como um martírio que você vai lá, ai meu Deus, eu tenho que orar, ai meu Deus, eu tenho que jejuar, ai eu não queria, não, mas porque você tem felicidade, porque você sabe que isso aí, além de você estar revestido espiritualmente contra o mundo espiritual que existe, e é uma guerra do mal e do bem contra a sua vida, você está sendo alimentado por Cristo, e cada vez mais que você se alimenta de Deus, mais fortalecido você fica, e as coisas elas vão vir todos os dias, porque todos os dias nós temos um não como respostas em várias áreas da nossa vida, mas quando nós estamos alimentados por Cristo, por mais que venha um não, você consegue ter total passividade e serenidade que Deus te dá, que você vê as coisas e você sabe que Deus está no controle de tudo. Sabe, hoje me mandaram uma palavra para mim que eu fiquei maravilhada, porque eu amo demais a palavra de Deus. Foi uma pessoa muito assim, abençoada, mandou para mim falando sobre a nossa existência. Ei, nós somos do acaso, nós fomos projetados, obra perfeita, criação de Deus. Ele simplesmente planejou todos os dias da nossa vida. Tudo que você vai viver, Deus já sabe. E Ele escreveu perfeito, assim como Ele fez tudo perfeito na criação. O problema é que nós ficamos, pegando atalhos, tirando o controle de quem sabe a melhor direção. E aí Deus permite, você vai lá e vai vivendo, vai traçando o seu próprio destino. Aí quando chega ali naquele labirinto que não tem saída, aí você grita pedindo socorro, aí naquela hora você para de ficar olhando para os muros do labirinto e você lembra que você tem que olhar para o alto e teu socorro vem de lá. Mas Deus é tão misericordioso que naquele mesmo momento Ele fala: estou aqui, estava esperando você me chamar. Na verdade, eu nunca quis que você trilhasse esse caminho. Eu tinha feito um caminho tão perfeito para você. Por que você gosta de andar tanto alinhado se eu tenho as coisas tão perfeitas para você? Não é mais fácil você vir até a mim, buscar a minha presença? Entenda de uma vez que quanto mais você me busca, mais você é cheio da minha presença, e eu vou lá e satisfaço o desejo do seu coração sem você precisar fazer esforço. Se a gente pudesse entender isso,
e viver isso na prática da nossa vida e parar-se de trocar essa ansiedade, esse excesso de futuro que a gente não consegue mudar uma vírgula sequer, não vai fazer efeito. Você não vai conseguir ir na frente lá e transformar alguma coisa ou voltar no passado e refazer novamente. Então, viva o que Deus está te dando hoje. Se alimenta, se fortaleça, para de sofrer por uma coisa que não cabe a você. O futuro ou o passado já passou e você não vai mais mudar. Viva agora, vive em Cristo, entregue para Ele as suas dificuldades, sabe? Se esvazie de todo o peso, pare de ficar carregando tanto peso. Para que Ele morreu na cruz? Para que Ele se deu por todo o sacrifício se você está querendo tomar a cruz que não é mais para você? Deus não quer sacrifício. Deus não quer que você se mate, que você suba a escada com as pedras no joelho, sofrendo, torturando, ande quilômetros e quilômetros de joelho para pagar a penitência. Não, Ele não quer isso. Deus não quer que você abdigue, sabe, de todo o seu ser para poder se torturar, se massacrar fisicamente para dizer que você está ali pagando penitência. Ele já pagou o maior pecado por nós. Ele pagou tudo que Ele poderia pagar por nós. O maior sacrifício Ele fez por nós. O que Ele quer é que nós obedecemos. Por que é mais difícil obedecer do que sacrificar? Por quê? É porque simplesmente às vezes você acha que isso você está chamando a atenção de Deus. Está longe. Deus, Ele conhece as suas atitudes. Ele sabe como está o seu coração em obediência a Ele. Por que não cumprir os mandamentos e deixar que Ele cumpra o propósito sobre a sua vida? Aí você vai ver como você vai viver abençoado. E mais, você vai falar assim, agora eu pensei que eu tô louca mesmo. Gente, como é que eu vivia daquele jeito, me oprimindo, morrendo, faltando puxar os cabelos, chega a cair os cabelos de tanta preocupação e eu não mudava nada, envelhecia. E agora não, olha, a alegria do Senhor é minha força, chega, eu tô rejuvenescida, tô feliz. Os problemas acabaram? Não, nunca vão deixar de existir até Jesus voltar. Só que a diferença é que quem está no comando agora é o Senhor Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o Deus invicto de batalha, que nunca perdeu uma batalha. Então, o que é a minha batalha diante de tudo que Ele já venceu? Ei, pera lá, não, ó, toma, Senhor, o meu fardo é leve, o Senhor já tomou, então foi para a liberdade que o Senhor me chamou, estou aqui. Amém? É isso que Deus quer. Pare de viver o que Deus não quer para você, esse sofrimento todo. E aqui Ele vai falar assim, ó. Ele vai falar assim: ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme, de uma forma completa, de mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. E isto é, o que é a vontade de Deus? É aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ele está falando assim, ei, permita que eu transforme completamente por meio da mente de vocês, que eu possa trabalhar para vocês entenderem o que eu quero para a vida de vocês. Eu quero que vocês entendam o que eu tenho para vocês. Não só aqui, mas como eternamente. Para de ficar sofrendo assim. É isso que Deus está falando. E aqui Ele está falando assim, felizes são aqueles, bem-aventurados. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. O mundo é do maligno. E as pessoas hoje em dia, quando Ele fala que maus, são pessoas que não querem Deus. Porque não é possível você vendo todas as obras de Deus, você vendo todo o cumprimento da palavra de Deus se realizando, você deixa de acreditar que Ele existe. E apesar de você não acreditar, Ele vai continuar sendo Deus. Só que Ele não quer morte eterna para ninguém. Só que tem pessoas que, infelizmente, não quer Deus e vai continuar não querendo. É uma escolha. Todo dia nós temos uma escolha. Está na nossa frente. Nós temos que escolher o que é certo e o que é errado. Deus nos deu liberdade, comprou a nossa liberdade de um preço caríssimo, mas também nos deu ainda a permissão de escolha. Então, você está vivendo o que você está querendo viver.
Porque Deus quer vida transformada para você. Ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, por que você não está vivendo essa vida de abundância? Por que você não está vivendo o que Deus quer para você? Ele quer que você o quê? Obedeça os mandamentos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu vou mudar tudo. Todos os ângulos. Deus quer vida nova em todos os ângulos. Ele quer tudo para você novo. Quer tudo bom para você. Ele é um pai. Pai, ele sempre quer o melhor para o filho. Você acha que um pai que deu o que ele tinha único e filho por nós, agora vai querer que você sofra? De jeito nenhum. Ele continua com o mesmo projeto de salvação, de redenção, de maravilha para nossa vida, aqui e depois daqui a vida eterna. Mas o ser humano não quer. Como é que ele vai poder chegar com você e impor? Ele não é isso. Quem é isso? É o opressor, é Satanás. Deus é o oposto dele. Mas ele fala bem aqui, ó. Pelo contrário, o prazer de vocês estão naqueles que buscam a presença de Deus e meditam na lei de dia e de noite. Você vai ficar 24 horas lendo a palavra? Não. Mas você vai buscar, e naquele momento que você buscar, você vai buscar totalmente querendo conhecer de Deus. E eu falo pra você, se você tiver intenção de conhecer Deus, aí pode ter certeza que ele vai se revelar para você de uma forma extraordinária. E quanto mais você vai buscando Deus, mais ele vai te mostrando a tua essência. E mais você vai vendo os pontos que você precisa modificar. O que precisa? É você dar o início. É você permitir ele entrar. É você permitir ele entrar para transformar a sua vida. Ele não vai invadir você, se você não deixar. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você deixar, ele bate, ele é educado. O Espírito Santo é educado. Ele não vai contradizer o que ele dá de princípios. Jamais. Mas se você deixar, eu vou entrar, farei morada. Assim vai a palavra do Senhor. E ele fala, as pessoas, e essas pessoas que meditam, que têm comunhão comigo, eu tenho comunhão com vocês. As pessoas que buscam me conhecer, eu tenho compromisso com aqueles que têm compromisso comigo. Simplesmente. E ele fala assim, ó, essas pessoas são como as árvores que crescem na beira de um riacho e elas dão fruto no tempo certo. Uma árvore que fica na beira de um riacho, você acha que ela vai deixar de ficar verde? Se ela está fincada dentro de uma água, um riacho, as raízes dela ali está sendo alimentada vigorosamente pela água viva que é Cristo. Você acha que essa árvore vai morrer? Você acha que essa árvore não vai dar fruto? Você acha que essa árvore vai perecer? Nunca! Essa árvore vai ser o tempo todo virtuosa, e sem falar que os frutos dos galhos vão ser cobiçados. As pessoas, todo mundo que passar vai ver aquela árvore que vai chamar atenção e vai querer comer do mesmo fruto, vai querer viver da mesma forma. Também à beira do riacho ali. É isso que a palavra de Deus está falando aqui. E que nós venhamos ficar com essa palavra hoje, que o Senhor quer para mim e para você. Amém? Amém? E aqui fala assim, e elas darão fruto no tempo certo. Ou seja, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas na terra. A palavra mesmo dele fala em Eclesiastes sobre isso. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dão certo. Ou seja, tudo que a pessoa vai fazer diante da presença de Deus, estando aqui, meditando na lei do Senhor, vivendo a palavra de Deus, tudo vai dar certo, tudo tem paz, tudo tem felicidade, porque a presença de Deus está ali. Então, se você quer essa paz, você quer ter prosperidade, você quer viver tranquilo, você quer ter salvação, todas as coisas que você precisa estar em Cristo. Amém? Que você possa ficar com essa palavra em nome de Jesus. Vamos estar orando? Senhor, eu te agradeço por essa palavra maravilhosa e que nós venhamos fortalecer a nossa fé a cada dia. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos, Senhor, vencer, Senhor, as hortes, Senhor. Assim é, Senhor, a carne que todo dia impere pelas coisas da carne. Senhor, nos fortalece no Teu Espírito Santo. Não é fácil, Senhor, mas nós queremos renunciar ao nosso eu. Nós queremos ter prazer de buscar a Tua presença, Senhor. Nós queremos ser fortalecidos em Ti. Queremos viver, Senhor, as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, testificadores de todo o projeto que o Senhor fez para nós antes de nascermos.
Todos os dias que o Senhor planejou para a nossa vida, nos ajuda a viver, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, fortalece agora, Senhor, essa pessoa que está cansada, essa pessoa que está, Senhor, sem força, Senhor, e nem consegue mais ter fé diante de todas as promessas que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Mas nesse momento, que o Espírito Santo possa, Senhor, reavivar a chama dentro do coração dela, para que ela possa ser alimentada por Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e que essa palavra possa ser um alimento na sua vida. Amém? Deus abençoe você.